Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café com a Mari. Hoje vamos conversar sobre birra não é mau comportamento. Como é que nós podemos lidar com essa situação, já que ela não se trata de uma simples desobediência, né? O que nós podemos fazer em relação a isso? Sejam bem-vindas, bom dia, Iraci, bom dia, Fer. Vamos conversar sobre esse assunto que é uma dúvida muito comum de muitos pais. Até se alguém quiser colocar aí pra mim, o tema da nossa live de hoje é birra não é mau comportamento. Tô vendo bastante alunos da turma 2 aqui, que eu já vi uns nomes lá. Conta aí pra mim quem já está inscrita no Guia Prático Anti-Birras. Já vi vários nomes aqui que eu já vi lá na lista de alunas também, que legal. Nós estamos com inscrições abertas para o Guia Prático Anti-Birras, o meu curso online, onde eu ensino, isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu ensino detalhadamente lá no curso. São 7 módulos de aulas em que eu vou ensinar sobre como lidar com as birras, como elas acontecem, por que elas funcionam, como ensinar meu filho a lidar com as emoções dele e a lidar com as frustrações, e não precisar fazer uma birra para poder expressar isso, né? Isso, bom dia, bom dia. Ó, a Milene está inscrita no curso. A Iraci também, né? Iraci deu certo, bom dia. Isso, vamos lá. Então, a Karine, oi Karine. Certo, então nós vamos conversar sobre isso porque existe uma diferença muito grande quando nós olhamos para uma birra com um olhar diferente. Porque quando você vê aquela criança chorando, talvez se batendo no chão, talvez ali gritando, atirando objetos, a primeira sensação de que nós temos é: eu preciso dar limites para essa criança porque ele está me desafiando, né? A sensação que nós temos é essa. Parece que se eu não punir, se eu não castigar aquela criança, ela não vai aprender porque ela está fazendo algo para me desafiar enquanto mãe ou enquanto pai. Acontece que aquele comportamento da criança não é algo planejado para nos atingir. E isso especialmente se nós estamos falando de uma criança de poucos anos. O que eu quero dizer uma criança de poucos anos? Claro que se uma criança de 8, 9 anos está tendo esse comportamento, aí já é um sintoma de que faltou algo lá atrás, né? Mas se a gente está falando de uma criança de 2, 3, 4 aninhos, principalmente nessa idade, esse comportamento, essa birra, significa o quê? Que a criança, ela não está conseguindo lidar com alguma frustração que ela teve e ela não tem a habilidade para conseguir se comunicar de outra forma. Então, ela teve uma frustração, ela tinha uma expectativa que foi frustrada. Ela queria algo ou ela queria fazer algo e naquela hora não é possível. E alguém disse um não para ela. E quando alguém diz um não, essa palavrinha mágica de 3 letrinhas que é capaz de causar erupções vulcânicas, essa frustração é capaz de tomar conta da criança e enchê-la de tantos sentimentos negativos que ela simplesmente não sabe o que fazer com eles. Essa inundação emocional acaba causando na criança essas reações que a gente vê. Então, longe de ser um desafiar aos pais, a birra é um pedido de socorro. A birra é um pedido por limites. Como assim pedido por limites? Quando nós falamos assim, que a birra não é para provocar, não é para testar, não é para desafiar, eu não estou dizendo que a gente vai deixar a criança fazer o que ela quer. Muito pelo contrário. Nós precisamos olhar para aquela criança pequena e enquanto ela se bate no chão, enquanto ela grita, enquanto ela chora, enquanto ela tira coisas, nós temos que olhar para ela e entender que ela está dizendo assim: mamãe, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que eu não estou sabendo lidar com o que eu estou sentindo. Eu ouvi um não e para mim é muito difícil ouvir isso. Eu não sei ainda lidar com esse sentimento que eu estou tendo. É algo muito desconfortável, que está me dando vontade de bater, está me dando vontade de gritar e eu não consigo lidar com essa emoção ainda de outra forma. Então, socorro, me ajuda. O que eu faço? Nem eu não estou sabendo lidar direito com o que está acontecendo. Quando o seu filho fizer uma birra, leia isso, tá? Traduza isso para a linguagem emocional adulta. Então, na linguagem da criança, é isso que ele está dizendo, certo? Então,
A birra é uma oportunidade que nós temos para ensinar para a criança como é que ela deve se portar quando ela levar um não, quando a vida der um não para ela. Muitos não seremos nós que vamos dizer para a criança. Nós precisamos fazer isso, mas muitos não é a própria vida quem vai dar. Se nós, enquanto pais e mães, não ensinarmos isso quando a criança é pequena, depois que ela crescer, vai ser ainda mais difícil para ela lidar com o não. Bom dia, Lene. Bom dia, Kesi. Todo o time Odilo Queiroz aqui hoje. Sejam bem-vindas. Quem mais? Quem mais da equipe dá um oi aí para eu ver vocês? A Maria Araújo falou, é verdade, um não para eles parece uma erupção. É fato, porque é uma frustração. E nem para nós não é fácil lidar com a frustração, certo? Para nós adultos também não é fácil. Quando nós nos frustramos, você queria muito alguma coisa e não vai dar. Você queria muito tirar uma semana de férias e não vai dar. Então, o que nós devemos entender quando nós olhamos para uma birra? Por isso que eu quis trazer esse tema aqui. Ó, time Queiroz, a Thalita falando, Eliette, bom dia, Bru, Pati, Thalita, sejam bem-vindas. Há momentos em que a criança vai ter que aprender que tem horas que ela vai ganhar o que ela quer e isso vai ser bom para ela e ela vai ficar feliz e nós ficaremos felizes de dar para ela o que ela quer ou deixar o que ela fazer o que ela quer. Mas tem momentos em que ela não vai poder ter o que ela quer. E vai ter momentos em que ela não vai poder fazer o que ela quer. E isso é uma oportunidade de ensinar para a criança. Olha, filho, sinto muito. Eu entendo que você queria muito continuar brincando agora, mas agora é hora de tomar banho. Né? E se a gente frustra a criança, nós não devemos ter medo, não devemos temer despertar o vulcão dentro da criança, né? Aquele vulcão adormecido que tá lá calminho. Eu costumo brincar que uma criança, quando ela tá calminha, às vezes quem vê de fora não imagina do que ela é capaz, né? Do que é aquele serzinho fofinho, bonitinho, querido, se transforma num gremlin, né? Que vem lá, aquele monstrinho lá de dentro e tem todos aqueles comportamentos desafiadores quando essa criança se frustra. Por que isso acontece? Porque ele precisa aprender a lidar com isso. Não é porque seu filho está fazendo isso para testar você, é porque ele simplesmente não sabe. Guarde essa frase no seu coração. Uma criança geralmente faz o melhor que pode com as condições que tem. Se ela não fez melhor, é porque ela não tinha condição de fazer melhor. Como assim não tinha condição? Talvez o seu filho não tenha condição cerebral ainda para fazer melhor do que ele está fazendo. Se o seu filho tem 2 ou 3 anos e ele está se jogando no chão, gritando, jogando coisas e querendo bater em todo mundo na hora de uma birra, saiba, essa é a melhor condição que o cérebro dele, que ainda não está desenvolvido, está oferecendo para ele. Se o seu filho maior, você tem 5, 6 anos, se ele tem 5 ou 6 anos, você diz um não para ele fica irritado, ele fica bravo e ele chora, ele teima, é porque ele ainda não consegue fazer melhor do que isso. Então esses são sinais que a gente precisa ensinar, são sintomas. Uma birra é um sintoma. Ela é só um termômetro para nós. Quando é que a birra passa mesmo? Eu fiz uma live sobre isso esses dias, né? Quando é que as birras vão acabar? Acho que tá lá no meu IGTV essa. Então, é um sintoma de que meu filho ainda não aprendeu o que ele precisa. Ele ainda não aprendeu a lidar com a frustração. Nós também nos frustramos, mas a gente não se joga no chão, por quê? Tem horas que dá vontade, né? Imagina, você tá lá programando, por exemplo, aquela semana de férias. Ai, a gente vai sair com a família, vamos passar uma semana num lugar gostoso e tal. De repente acontece alguma coisa e fala assim, olha, não vai dar pra passar essa semana de férias. Poxa vida, você fica frustrado, dá vontade de se jogar no chão, se bater e começar a chorar. Vontade dá. Mas por que nós não fazemos? Que o nosso cérebro racional nos ajuda. Não, peraí, tudo bem, eu vou tentar lidar melhor com isso. Quem sabe numa outra oportunidade eu vou. Quem sabe depois que essa quarentena passar. Quem sabe a hora que a gente conseguir economizar um dinheiro para isso. E depois a gente vai ter outra oportunidade. Nós também temos vontade de fazer isso, mas nós não fazemos porque o nosso cérebro nos dá condições de agir melhor. Uma criança pequena não age melhor porque ela não tem condições de fazer isso, certo? Então, eu preciso mudar esse olhar para o meu filho e entender que em vez da minha raiva, o meu filho precisa da minha compaixão. É uma
é uma criança inexperiente, uma criança imatura, que não sabe lidar com o que está acontecendo, pedindo socorro e precisa de mim para isso. Eu e você somos os responsáveis por ensinar isso para essa criança. Não vai ser simplesmente o tempo. Ah, com o tempo isso aí passa. Já falei isso aqui várias vezes, né? Não é o tempo que faz as birras passarem. É o aprendizado. Quanto antes o seu filho aprender, antes essa fase desafiadora vai passar. Mas saiba, vai depender de oportunidades e cada oportunidade que você tiver é um degrauzinho a mais que você vai colocar nessa construção. Então, eu preciso educar a minha criança, eu preciso ensiná-la como é que ela vai lidar com isso que ela está sentindo, né? Falar, filho, eu entendo que você está frustrado, que você está bravo. Sabia que a mamãe também fica brava quando acontece alguma coisa assim? Mas olha, assim, assim, assim é uma forma melhor de lidar. Então, a gente não tá dizendo aqui que a gente tem que passar a mão na cabeça da criança, né? Ai, meu filho tá lá se jogando no chão, todo aquele comportamento terrível, né? Às vezes em público, porque birra não escolhe hora nem lugar. Às vezes naquele dia que você não tá bem, que você queria tanto que aquele momento fosse tranquilo e de repente vem uma birra. Ok, não tô dizendo que nós devemos deixar a criança fazer o que ela quer, mas que nós devemos olhar por trás dessa birra. O que está aparecendo é a birra, mas por trás dela, o que existe? Existe uma criança que não sabe lidar com o que sente. E quem é que vai ensinar isso para ela? Somos nós. Então, eu ensino esse passo a passo exato como fazer isso no meu curso Guia Prático Anti-Birras. Eu criei um curso inteiro sobre isso porque eu entendi que essa é uma dificuldade muito grande. Eu recebo muitas dúvidas de pais e mães sobre isso. Mário, mas como é que eu ensino meu filho a lidar com essa frustração? Ele não sabe lidar com a frustração, ele fica com raiva, ele não sabe se controlar quando ele está com raiva. Como é que eu faço isso? Tá tudo lá dentro do Guia Prático, né? Então, primeiro nós precisamos lembrar que nós temos que manter a nossa calma. Respira fundo, calma. Quando você está vendo uma criança se jogando no chão, o que você tem que fazer? Primeira coisa, respire. Tenha calma. Lembre-se que isso não é um desafio, não é um mau comportamento, não é um teste para sua paciência. É só uma criança que não sabe fazer melhor com o cérebro que tem. Então, não adianta reagir. A gente não tem vantagem nenhuma em gritar com essa criança, em xingar, em castigar e muito menos em bater em uma criança que está fazendo birra. Nós não encontramos vantagem nenhuma. Não existe aprendizado nisso. Ah, eu vou bater para ele aprender que ele não pode fazer isso. Mas qual é o problema dele mesmo? O problema dele é não sei lidar com o que sinto. Se eu xingo, bato, grito ou coloco de castigo, a criança não aprende, ela continua não sabendo, então não resolve o problema. Já falei muito sobre isso aqui, né? Tente não demonstrar que você está afetado pelo comportamento da criança. Essa é uma dica bem importante e que é bem desafiadora, né? A criança tá lá fazendo toda aquela birra, aquela pirraça terrível ali e você tentar mostrar que, nossa, né? Você tá olhando aquela situação e você está mantendo o seu controle emocional. Por mais que por dentro você esteja com vontade de dar uma apertada e falar assim, para, por favor, não faça isso aqui em público, né? Às vezes na casa de parentes, às vezes naquele almoço de família que você fica assim, sem saber o que fazer. Então, embora nós emocionalmente estejamos abalados, embora isso mexa com o seu senso de maternidade, isso mexa com o seu senso de autoridade, tente não demonstrar isso. Porque se a criança percebe que dessa forma ela altera você, se a criança percebe que dessa forma ela consegue fazer você ceder, você cria um ciclo. Você cria uma situação que se perpetua por muito tempo. E aí entram crianças de 7, 8, 9, 10 anos que ainda fazem birras. Por quê? Porque eles entenderam que fazer aquilo, que chorar, que gritar, que bater, que ficar irritado, causa nos pais um comportamento de ceder. Fala assim, não, quando eu faço isso, meu pai dá o que eu quero. Quando eu faço isso, minha mãe dá o que eu quero. Então procure não demonstrar isso. Procure se controlar tanto quanto possível e não demonstrar que aquele comportamento da criança está fazendo com que você dê a ela o que ela quer. Tá? Mantenha-se na sua cara de paisagem, né? Ensaia aí na frente do espelho uma cara de paisagem bem boa para hora que seu filho tá fazendo a birra. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Mari, eu tô aplicando o que você tá me ensinando aqui, mas meu filho continua fazendo birra. Ok, é isso mesmo, ele vai continuar fazendo birra, mas ele vai parar quando?
Quando a cada birra ele aprender um pouquinho mais. Então, na hora que a criança está fazendo aquela birra, o que eu devo fazer? Eu devo olhar com calma, respirar, ajudar meu filho a se acalmar e depois que a situação toda passar, aí eu vou conversar com essa criança. Mas na hora, eu não vou inibir aquele comportamento. A criança está tentando mostrar que está frustrada. Ok, eu vou acolher essa frustração. Filho, eu entendo que você está chateado. Eu entendo que você está bravo. Porque eu disse não pra você. Porque eu disse que você não pode ver celular. Porque eu disse que você não pode pegar isso aqui. Que você não pode comer esse doce agora. Eu entendo que você está chateado. E é isso. O que mais que nós temos que fazer? Manter a calma, acolher o sentimento da criança e dar um tempo para ela se acalmar. E talvez esse tempo seja 1 minuto, seja 2 minutos, seja 5 minutos ou seja 20 minutos. Às vezes acontece, tem crianças menores que demoram muito mais tempo. E isso depende muito do quê? Dos pais que não sabem educar? Não, depende muito do temperamento da criança. Claro que se você fica ali em volta, mas filho, não precisa chorar, não sei o que, você tá dando audiência para aquele show, né? Não tô dizendo para você sair e deixar a criança sozinha. Você sabe que eu já falei isso aqui, que não é o comportamento que eu considero mais adequado. Também não tô dizendo que é errado você fazer, tá? Em alguns momentos cada um vai pesar ali qual é a melhor situação. Mas não fique valorizando demais a birra. Filho, vem cá com a mamãe e não sei o que. Você tá dando atenção, você tá dando audiência, né? Então, cuidado. Tente mostrar que você tá mantendo o seu controle. Embora seja tudo fake, né? Porque por dentro a gente tá ali meio mexido emocionalmente. Procure manter a sua postura e agir como quem está entendendo o que tá acontecendo. Tá bom, eu tô entendendo, você tá frustrado. Ok, vou esperar você se acalmar. Quando você se acalmar, a gente vai conversar. E é isso, né? Então, pensar antes de agir e não simplesmente reagir. Se seu filho tá chorando, gritando, você vai lá e grita com ele também? Qual é o ensinamento que ele vai ter? Qual é o aprendizado que ele vai ter? Nenhum. Ele vai ensinar que assim é que a gente resolve os problemas. E não ceda ao que a criança quer. Se seu filho tá chorando e se jogando no chão porque ele queria continuar vendo televisão e você falou que tinha a hora de acabar o desenho e você desligou a televisão e seu filho se joga e grita porque ele é uma criança e ele adora a televisão, a competição é muito desleal, né? Você falar pra ele fazer outra coisa em vez de assistir TV, a competição é muito desleal. Se ele queria ver TV e ele começa a chorar e se jogar no chão e você deixa a TV ligada, ponto, você ensinou pra ele. É assim que você consegue o que quer. Não ceda ao choro. Ai, Mari, mas o meu filho chora enquanto eu não ligo de novo, ele não para de chorar. Deixa ele chorar. Ajude ele a se acalmar e depois você vai conversar. Então, é importante que depois que a birra passa, você não esqueça de fazer uma coisa. Mesmo que seu filho tenha 1 ano e meio, mesmo que seu filho tenha 2 aninhos. Quando a birra passa, mostre pra ele que você se importa. Primeira coisa, mostre que você entendeu o que estava acontecendo. Fala assim, filho, você ficou muito bravo com a mamãe porque a mamãe desligou a televisão? Aí ele vai falar que sim, ou ele vai fazer aquela carinha, ele vai lembrar. Mesmo que ele seja pequenininho, ele vai lembrar do que aconteceu. Porque aquilo mexeu tanto com as emoções dele que ele não tem como esquecer, né? Então, ouça o seu filho. Se ele for explicar pra você, talvez ele vai dizer assim, ah, mamãe, é que eu queria muito ver aquele desenho, porque eu nunca tinha assistido aquele, era um episódio que eu nunca tinha visto, sei lá, né? Tô imaginando uma situação aqui. Mas imagina, ouça o seu filho. Ouça o que ele tem pra te dizer. Ele tá contando pra você por que ele estava frustrado? Ok, acolha isso. Fala, filho, eu sei, a mamãe entendeu você. Era muito difícil desligar a televisão, né? Você sabia que a mamãe também acha difícil, às vezes, parar de fazer uma coisa que a mamãe gosta? Mas isso é depois, não é na hora da birra. Não é naquela hora que você vai ensinar nada. Criança no meio da birra não aprende lições de moral. Não adianta você falar nessa hora. Então, depois você pode conversar com ele, mostrar que você se importa e mostrar que você não estava fazendo isso, que você não desligou a TV simplesmente porque você é uma mãe má, né? Já falamos sobre isso outro dia aqui numa live, sobre as mães más. Não é porque você é uma mãe ruim, mas porque você sabe que você tinha combinado com ele um tempo, falou assim, ah, filha, a mamãe entende você, mas nós combinamos que era só um desenho, e quando acabou o desenho, começou outro e você quis ver mais um, mas o nosso combinado foi que você ia ver um desenho, e a gente ia desligar para tomar banho. Então, você tem que mostrar para ele o porquê que você não cedeu. Mostre que esse foi o combinado, que essa é a regra, e que existem limites dentro da sua casa.
que você vai respeitar esses limites, ele chorando ou não, ele fazendo birra ou não. Nesse momento a sua criança aprende. Então não adianta eu me jogar no chão. Não tô falando que você vai fazer uma vez e seu filho vai aprender. Calma, né? A gente precisa de um tempo para moldar o cérebro da criança. A gente precisa de repetição nesse sentido. Mas ele vai, a cada vez que tiver uma birra, vai ser uma nova oportunidade para aprender. Fale depois sobre o que poderia ser feito naquela situação. Você poderia falar assim, filho, você ficou chorando tanto, você ficou tão bravo, você se jogou no chão, você quebrou o seu brinquedo, você jogou o controle da televisão e agora não resolveu, você ficou sem o desenho da mesma forma. Eu entendo que você tenha ficado bravo, mas que tal se da próxima vez você falar pra mamãe, falar assim, mamãe, eu tô muito bravo porque eu queria assistir mais um desenho. A mamãe vai entender você e nós vamos conversar. Lógico, eu não estou dizendo que se ele falar bonzinho e ele se controlar, você vai dar o que ele quer. Você entendeu, né? Sei que sim, mas só pra garantir, vai que alguém entendeu isso, né? Então depois é preciso ensinar isso pra criança. Gente, isso é ouro no tratamento com as birras. Quando nós nos perdemos nesse caminho, a gente acaba perpetuando um comportamento que seria natural ali do 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, até 4 aninhos. É muito natural que a criança tenha esses comportamentos, mas se eu não ajo assim, de maneira assertiva, todas as vezes que meu filho faz birra, se eu não mantenho meu controle, eu não tô dizendo que você tem que ser perfeita. Ninguém consegue manter a paciência em todas as birras da criança. Todo mundo em algum momento vai perder a paciência e vai ter que sair de cena, né? Isso é importante. Mas nós precisamos aos pouquinhos ir construindo esse aprendizado com a criança para que uma hora ela deixe de fazer birras. Se o seu filho continua com muita idade, 7, 8, 9 anos fazendo birras, é porque lá atrás faltou isso. Dá tempo de recuperar? Dá. A gente vai ter um pouco mais de trabalho, mas é possível, completamente possível, tá? A Fer falou, o comportamento da minha filha de 4 anos muda completamente quando está com a família toda junto. Ela não escuta e fica desobediente. Fer, você já prestou atenção se quando está na frente da família, ela se sente ouvida? Talvez ela, nesses momentos, parece que ela fica mais explosiva, porque talvez você está envolvida com outras pessoas, você não está dando atenção para ela, talvez ela quer alguma coisa e ninguém está ouvindo ela, e a criança acaba recorrendo a esses comportamentos. Ou será que você não presta mais atenção nos comportamentos dela quando ela faz birra na frente dos outros, porque você fica mais, né, tipo, ai meu Deus, ela não pode fazer birra, e daí você presta tanta atenção que ela acaba fazendo e você percebe mais? Pode ser essas duas coisas, né, mas birra não escolhe hora, né? Quando é dentro de casa, às vezes a gente corrige de uma maneira e quando é na frente dos outros a gente corrige de outra. Pode ser isso também. Então tem várias coisas aqui, né? Não é só a criança que muda. Nós mudamos quando nós estamos na frente dos familiares ou na frente de outras pessoas estranhas. A Joelma falou aqui, meu filho tem 2 anos e 9 meses e está começando as birras. Joelma, aplica esse passo a passo. É uma fase que é desafiadora, mas a gente tem recursos para lidar com ela. O que importa é você saber o que fazer. E é exatamente isso. Aliás, as inscrições estão abertas até sexta, tá? Lembrando vocês, até sexta-feira agora, quem quiser fazer parte da turma 2 ainda tem chance, tá? Ainda tem essa possibilidade. www.marielemarcioli.com.br/curso, tá? Quem quiser saber mais sobre o curso, como é que funciona, o que você vai aprender, o que vai ter lá nesse curso, tá tudo nessa página. Lá no link da minha bio também, tá? A Maia Araújo falando, ó, o meu compete por conta da TV. Quando eu desligo, é hora de respirar fundo. Quando a criança se frustra, né, Mari? Então, isso é um sintoma. A Mari tá sempre por aqui, né? A Mari me achará aqui. Mari Araújo, eu também sou Mari Araújo. Não é a mesma, né? Não sou eu aqui. Mas quando a criança é maior, como a idade da Mari, eu acho que seu filho já é mais velho, né, Mari? Você me contou outro dia. A criança ainda não sabe lidar com a frustração. Então, ele ainda não sabe lidar. Quando ele se frustra, ele fica agressivo, ele fica irritado. Como é que eu vou ensinar essa criança a lidar com o que ela sente? Educação emocional. É isso, né? É o foco de todo o trabalho que eu tenho feito aqui no Instagram, é o foco do meu curso, é em cima disso que eu bato nos 7 módulos de aula. Nós precisamos ensinar nossos filhos a lidar com as emoções deles. A Milene, minha bebê tem 4 meses e só de olhar pra ela, ela bate a cabeça no chão. Às vezes ela não chora, mas repete isso por 10 vezes. É considerado birra?
Milene, eu acho que o nome que a gente dá pouco importa, mas o fato é que uma criança pequenininha que não sabe lidar com a frustração e tem um comportamento assim, tá mostrando o quê? Que ela não sabe lidar com os sentimentos. E esse bater a cabeça, embora seja estranho, né? Muitos pais, meu Deus, será que é normal isso? É muito comum. É mais comum até do que eu pensava. Eu recebo tanto essa mensagem aqui de muitos pais falando que a criança bate a própria cabeça, porque às vezes ela entende que assim ela atinge os pais. O pai e a mãe ficam preocupados e acabam dando o que elas querem porque elas estão tendo esse comportamento. Então, calma, respira fundo. Se a sua filha bater a cabeça mais forte, ela vai acabar entendendo que aquilo machuca e ela vai parar. Mas nós precisamos ser firmes. Mesmo assim, não dê o que ela quer. A Fer Cardoso, sempre sigo os seus conselhos. Que legal, Fer. E aprendendo com isso, né? Como é importante. Fê falou assim, ó que interessante essa pergunta. Mari, quando eu acalmo ela, eu sinto que ela pensa que eu estou concordando, como se você estivesse sendo permissiva. Acho que essa que é a questão, né? Ó, mas veja bem a diferença. Você falou para sua filha, por exemplo, que era hora de desligar a televisão. E ela começou a chorar, começou a se jogar no chão, começou a fazer aquela birra. Você vai lá, pega ela no colo e fala assim, filha, calma, a mamãe tá aqui, eu vou te ajudar. Calma, respira fundo, vem cá, vamos tomar uma água, vamos aqui, né? Você tentando acalmar sua filha, você não está dando a televisão. Qual era o motivo da birra? A TV. Agora, se você liga a TV, aí sim você tá concordando, falando, não, filha, tudo bem, eu não quero que você chore, então vai assistir TV de novo. É diferente, entende? Você ajudar seu filho a lidar com a frustração é uma coisa. Eu tô acalmando a minha criança pequena e até os 4 anos, eles precisam de ajuda para se acalmar. Não adianta falar, pode se acalmar aí, para com esse comportamento, porque ele não consegue fazer isso sozinho ainda. Primeiro nós vamos mostrar como se acalmar, para depois a criança adquirir a habilidade de fazer isso sozinha. Agora, se você dá o que ela quer, aí sim você está sendo permissiva. Então, cuidado. Eu entendi a sua pergunta, faz muito sentido, Fê, mas existe uma linha que divide as duas coisas, entendeu? Na casa de parentes, quando acolhemos, deve ser, né, Andressa? Quando acolhemos em uma birra, eles falam que ela vai fazer de novo porque não bati. Andressa, deixa eu te falar, se você bater, ela também vai fazer de novo. A criança não aprende com uma vez. E na verdade, quando você bate, você está ensinando, mas está ensinando outra coisa. Você não está ensinando o seu filho a lidar com a frustração. Você está ensinando para ele como é que você lida quando alguém te enfrenta. Você está dizendo assim, ó, quando alguém te enfrenta, você bate na outra pessoa. É isso que você está ensinando. Quando você acolhe uma criança numa birra, você está ensinando para ela como se acalmar quando ela tem uma frustração. E é esse o aprendizado que nós queremos que eles tenham. Muito cuidado aqui. Nossa, dá muitas lives sobre isso, né? Mas o julgamento dos outros não pode ser pauta para a tua decisão nas ações da educação do seu filho. Cuidado. Pessoas para julgar você sempre vai ter. E você não precisa ficar repetindo tudo que eu falo aqui para os familiares. Eles pensaram de outra forma, eles foram educados de outra forma e tá tudo bem, Andressa. Você não precisa convencer ninguém da forma de que você pensa. Você só precisa tomar as suas decisões e ponto. O filho é seu, a filha é sua, a forma de educar é sua e os resultados vão ser seus. Olha para os resultados que eles tiveram. Será que os filhos deles, que eles dizem que são tão educados, será que eles sabem lidar com as emoções? São pessoas que conseguem se controlar diante da raiva, conseguem lidar bem com a frustração ou não? São adultos que explodem, que quando estão com raiva ficam agressivos e batem nos filhos justamente porque não sabem lidar com a frustração. Interessante a gente pensar nisso, né? Que mais? Manter o controle é um desafio. Mari, exato, é um desafio. É por isso que eu tenho trabalhado isso aqui também, né? A nossa emoção. Aliás, hoje à noite, deixa eu já fazer um convite para vocês. Hoje às 18 horas eu vou fazer uma live com a Silvana Evaristo, que ela é Master Coach, e nós vamos falar sobre as emoções e a maternidade. Por que às vezes é tão difícil a gente se controlar diante de um momento de frustração? Por que às vezes a gente tenta, a gente insiste, a gente mantém a calma e tal, e chega uma hora e acaba explodindo mesmo assim? Vamos falar às 18 horas, hoje tem outra live, tá? Estão todos convidados. A Albertina falou assim, todo comportamento de criança, eles querem nos dizer algo. Exato. Albertina, querida, um beijo, minha amiga coach. Exatamente, a criança está nos comunicando algo. Se eu não sei entender o que a criança precisa, como é que eu vou lidar com isso?
É isso que eu falei, quando você olha uma criança fazendo birra, você tem que ler o comportamento dela. Ah, meu filho com isso está me dizendo o quê? Ele não está dizendo, mãe, eu não respeito você, eu sou desobediente, eu preciso de um castigo. Ele está dizendo, eu não sei lidar com isso que eu estou sentindo, eu preciso de ajuda. E é essa ajuda que nós vamos dar para a criança. A Fábio, querida, bom dia, Fábio. Quem mais aqui? A Thalita, vai ficar gravado hoje à noite? Estou no fuso horário. Sim, Thalita, vai ficar gravado no meu IGTV, tá? Essa eu vou deixar salva também, essa das 18 horas. Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguma coisa. A Cláudia Antunes. Obrigada, Mari. Gastamos dinheiro com psicólogo, mas não estávamos percebendo que o problema e a responsabilidade era nossa. As suas aulas têm nos ensinado muito, temos alcançado resultados. A Cláudia, aluna do meu curso, ela me contou que está colocando o esposo para assistir junto às aulas e que está começando a entender o que está acontecendo. O filho dela tem 6 anos, né, Cláudia? E ela tá começando a entender mais como lidar com ele. E já tinha gastado, acho que... Ela me contou, ela é de Maringá, ela me contou que já tinha ido numa psicóloga em Maringá, que acho que era tipo 300 e poucos reais, não lembro exatamente, né, Cláudia? Mas 300 e poucos reais cada sessão, porque disseram que aquela psicóloga ia resolver os problemas. E na verdade não foi muito diferente do que aquilo que eu falo aqui pra vocês, né? E agora que ela tá conseguindo colocar o marido pra assistir as aulas, as coisas estão se transformando, né? As coisas estão mudando. Como é bom aprender, né? Aprender muda tudo. É por isso que eu falo, o que é que você vai fazer para aprender a lidar com seu filho? Né? Se você se sente desafiada, ai Mari, eu não sei o que fazer. Entra para esse curso agora que eu vou ajudar você, tá? Na turma 2 eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar juntos e vou tirar suas dúvidas e a gente vai ter por 1 ano um acompanhamento para você saber lidar com essas situações. Deixa eu ver o que mais... A Laís fez uma pergunta interessante aqui. A Laís, Mari, na hora de desligar a TV, por exemplo, posso distraí-lo para desligar e evitar a birra? Ou desligo na frente dele para ele poder ensinar que é hora de desligar? Laís, tem as duas situações. Eu não vou dizer que nenhuma das duas esteja errada, tá? Vai ter momentos em que você vai sentir que o seu filho vai conseguir lidar melhor com isso. E vai ter momentos em que você vai sentir que ele não vai conseguir lidar com isso. Imagina, por exemplo, que seu filho já está cansado, que já é hora de ir para a cama, ou que está na hora da refeição e já passou do horário, ele já está com fome, já está meio irritado. Nessa hora, vale a pena distrair a criança. Mas talvez quando está tudo bem, em alguns momentos você falar assim, filho, o que a gente combinou que ia fazer quando acabasse o desenho? A gente combinou que ia desligar, então agora nós vamos desligar. Vamos desligar. Você pode pedir para a criança desligar, inclusive, né? Se é uma criança maior. Agora vamos desligar, pode desligar a televisão. Então, nós podemos combinar, mas tem momentos em que crianças pequenas, menores de 4 anos, não vão conseguir lidar com isso. E tá tudo bem você distrair. Só depois dos 3 anos, dos 4 em diante, a gente já precisa ser mais incisivo nisso. Não, filho, tá acontecendo isso porque o nosso combinado era esse. Antes dos 4 anos, em muitas situações, vai ser melhor distrair, Laís. Você que vai avaliar isso aí, tá bom? Que mais? A Carol, que graça. Mari, você foi uma resposta às minhas orações. Fico feliz, Carol. A Natália, Mari sempre ensinando a sermos pessoas melhores. Para sermos mães melhores, a gente precisa melhorar como pessoa também, né? A Nath Maia fez uma pergunta. Nossa, eu tenho que cuidar o horário aqui. Já estamos na nossa hora, já, né? Só vou responder aqui rapidinho, assim vamos terminar. Por que quando a gente ensina que não pode, eles fazem escondido, mesmo sabendo que é errado? Gente, aqui tem uma questão muito interessante, tá? Não sei qual é a idade da criança, Nath, que você está se referindo aqui, mas especialmente quando nós punimos severamente a criança, eles sabem que é errado e eles acabam fazendo escondido. Olha só que interessante. Quando nós castigamos ou quando nós batemos uma criança, o que ele pensa? Se eu fizer de novo, eu vou apanhar de novo. Ou vai acontecer aquele castigo de novo. Então, minha mãe não pode saber. O aprendizado que nós estamos dando para uma criança que apanha, que é castigada
Meu pai e minha mãe não podem saber que eu fiz. Então, da próxima vez eu tenho que esconder melhor. Nós estamos até criando mentirosos quando a gente pune severamente uma criança, quando nós somos duros demais na correção. O que nós precisamos fazer? A criança sempre vai ser tentada a esconder o que ela faz, porque eles não têm a capacidade ainda de assumir as suas responsabilidades. É natural que a criança faça assim. O que nós temos que ensinar? Ensinar o porquê que ela não pode fazer isso. Então, se o meu filho bateu numa criança e eu vou lá e bato nele para ele não bater no outro, eu estou ensinando o quê? Se minha mãe me vir batendo em alguém, ela me bate. Aliás, a gente está ensinando a bater também, né? Agora, se meu filho bateu em alguém e depois que ele se acalmou, eu conversei com ele e falei assim, filho, se você viu como seu amigo ficou chateado, você viu como ele chorou, você viu que ele não quis mais brincar com você depois? Aí, nessa hora, eu tô mostrando o porquê que ele não deve bater. Olha, a gente não bate porque isso machuca o outro. E isso não depende de eu estar presente. Então, se eu ensino dessa forma, a criança vai aprender, entendeu? É diferente o foco. Quando o meu foco é castigar, eu provoco um aumento na mentira e no fazer coisas escondidas. Quando o meu foco é ensinar, aos poucos e com paciência, eu vou criando dentro da criança uma consciência que ela vai ter mesmo quando eu não estou próxima. Sabe que ontem à noite eu tava voltando da casa de uns amigos aqui próximo, né? Tava dirigindo, tava só eu e as crianças, meu marido não estava. E eu vinha conversando com a Fernanda, uma viagem de quase 1 hora mais ou menos, e eu vinha conversando com a Fernanda, minha filha de 11 anos. E eu falava isso pra ela, né? A gente falando sobre nós, né? Nossa família, nosso relacionamento, e ela tava assim toda animada conversando, sentada na frente, né? Do meu lado. Aí eu falei assim, filha, meu maior desejo como mãe é ensinar pra vocês que vocês têm que fazer o certo mesmo quando eu não estou do seu lado, mesmo quando eu não tô próxima. E ela me falou assim, mamãe, às vezes eu penso que eu podia fazer tal coisa, mas eu não vou fazer porque isso não vai ser bom. Coisa simples assim, né? Por exemplo, quando eu não tô perto, ela comer um doce ou comer uma coisa que não vai fazer bem. Não é que ela não vai comer porque eu vou ver, mas ela não vai comer porque ela sabe que aquilo não é bom pra ela. E é isso que nós temos que focar. Educar e não castigar. Esse é um viés muito grande, né? Gente, é isso, já deu nosso horário, né? Já passamos aqui do momento, mas fica aqui pra você o convite, 2 convites, tá? Hoje, 18 horas, temos live sobre as emoções e a maternidade com uma convidada especial, não perca, aqui no meu Instagram. Vai lá nos stories e ativa o lembrete pra você não esquecer. E segundo convite, estamos nos últimos 3 dias de inscrição pro Guia Prático Antibirras. Se você quer aprender mais e entender no passo a passo como funciona isso, como aplicar tudo que eu ensino aí na sua casa, com a sua criança, não deixe de fazer sua inscrição, porque sexta-feira nós vamos encerrar, tá? É o último prazo, essa sexta-feira, dia 11, combinado? Espero que você esteja avaliando direitinho aí as suas prioridades. Então você fala, mas eu não sei se eu vou ter tempo para fazer um curso agora e tal. Mas se você não dedicar tempo agora, depois que seu filho crescer não vai resolver mais. É preciso a gente colocar prioridades, né? Então, sejam bem-vindas, aquelas que já estão na turma 2, né? Teve bastante alunas aqui que já falaram, já tô na turma 2, já tô na turma 2. Então, sejam bem-vindas. Ai, que linda, Thalita. O guia mudou a minha maternidade. Que bom saber, Thalita, muitos comentários e muitos depoimentos como esses. Eu já tenho postado alguma coisa no feed para vocês verem, mas eu tô assim muito feliz com o resultado desse curso, porque foi algo que eu preparei assim com muito carinho, né, para ensinar, para ajudar, colocar de uma maneira mastigadinha e fácil para você, um passo a passo. Faça isso, se acontecer isso, faça isso, e nessa situação faça isso. Então, algo simples, rápido para você consumir, são 7 módulos de aula e tá tudo explicadinho lá no site do curso, tá bom? www.marielemarcioli.com.br/curso. Tá lá no link da minha bio, dá uma olhadinha lá. Espero todo mundo no live de hoje à noite, tá bom? Um beijo pra vocês e tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas. Até logo mais. Tchau, tchau.